alegria de poder estar aqui nessa noite. Não pensei que poderia estar longe de São Paulo. Nem imaginaria que o querido reverendo pudesse estar trabalhando na cidade de Guararema. E eu estou aqui e conheci a cidade rapidamente, cidade bonita, dá vontade de vir morar aqui. Viu? Amém! Alegria grande, porque eu tenho poucas vezes para poder vir. Para mim já aqui é muito longe. Irei encontrar com caipiras. Falando meio caipira, mas aqui ninguém fala caipira. Pelo contrário, os irmãos são muito amáveis. E eu tenho a alegria de poder estar aqui junto com vocês. Que nessa noite o Senhor possa falar para mim. Porque toda a mensagem, acima de tudo, serve para você. Serve para mim. E serve para vocês que estão ouvindo a mensagem do Senhor. Unicamente o Senhor possa tocar a sua vida e falar contigo nesta noite de uma maneira esplendorosa. Que o Senhor possa realmente, através do dom do Espírito do Senhor, que o Senhor possa levantar as suas mãos e que sobre cada cabeça repouse o Santo Espírito de Deus em cada um de vocês. Amém? Oremos, querido Pai. Bendito seja o teu grande nome. E agora, Senhor, nós estaremos abrindo a mensagem da sua palavra. E quando nós abrirmos a mensagem da sua palavra, o Pai do céu, fala comigo, fala com irmãos, fala com a tua igreja, fala, Senhor, com cada pessoa presente aqui, para que realmente, Senhor, Espírito de Deus, toque em cada um de nós de uma forma muito especial. Em teu nome entregamos todo esse culto, em teu nome te pedimos e oramos. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, Efésios 2, 8 e 9. Todos já conhecem essa mensagem, mas nesta noite nós vamos novamente relembrar e mais uma vez, através da sua palavra, nós podemos estar aprendendo um pouco mais da vontade do Senhor sobre nossas vidas. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos ler todos juntos? Unissimamente, de uma vez só? 1, 2, 3, já. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Nessa noite nós queremos falar sobre o plano de salvação do Senhor em nossas vidas. Amém. Em 1972, os meus pais vieram para o Brasil. E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles tinham um propósito importante. Um propósito que nós colocamos no seio da nossa família como um dos metas mais importantes da nossa vida. Nós dissemos que a nossa família iria ser a família sacerdotal. Uma família de sacerdotes. Imagina, você está do outro lado do mundo. Muitos falam assim, brincando, realmente furar agora a terra aqui, e do outro lado da terra, quando você sair, realmente lá nós vamos encontrar a minha terra, chamada Terra Coreia. Lá de longe, nós viemos para o Brasil, com o propósito de poder ser a família sacerdotal, a família de Deus, a família que possa estar pregando, levando a palavra de Deus e a sua mensagem àqueles que não conhecem. E mais uma vez, e aquele que conhece, firmar juntos a alegria de poder estar transmitindo e crescendo junto com os irmãos na palavra do Senhor. Uma das coisas que lembro que a minha senhora mãe, em todas as vezes que eu falo isso, porque hoje a minha mãe, saudosa mãe, já não está junto conosco, mas ela era uma mulher de oração.
E toda vez que eu a encontrava, quando eu levantava, essa senhora, minha mãe, estava lá orando já, pedindo a Deus, ao Senhor, para que desde madrugada, logo bem cedinho, pudesse já abençoar a nossa família. E eu acordava vendo ela cantando, louvando e orando perante a presença do Senhor. E quando via aquilo lá, realmente aquilo trazia dentro do meu interior algo diferente. Quando via a minha senhora mãe, ela buscando a presença de Deus, algo era diferente. Eu cresci olhando para ela, cresci olhando para o meu pai, cresci olhando para os meus irmãos. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, glória do céu. É assim que nós vimos todos os dias da nossa vida. A glória celeste do Senhor manifestando em mim, manifestando na minha família, manifestando na igreja, na escola, onde quer que eu esteja, o Senhor falava comigo. Tinha momentos que eu estava dirigindo o carro e o Senhor me tocava. Quanto graça, Senhor, eu quero lembrar, eu quero pensar sobre a tua salvação em todos os momentos da minha vida. No livro de Efésios, que nós abrimos, Efésios era uma das cidades, 7 cidades que estão na Ásia Menor. Essa cidade era uma cidade portuária. Uma cidade pequena como essa, de 30 mil habitantes, naquela época, na cidade de Éfeso. Naquela cidade, era uma cidade, no tempo de Paulo, era tempo onde aquela cidade estava em decadência. Porque era uma cidade de comércio de muita importância, porque era uma cidade portuária de grande importância, mas ela deixou de ser e estava entrando em decadência. Mas ali era um templo muito grande, era um templo enorme que existia naquela cidade, que eles cultuavam uma deusa chamada de deusa de Artemis, o que hoje nós chamamos de deusa Diana. E estava lá naquele templo. Era um templo que toda a Ásia Menor iam até a cidade de lá, até todas as cidades e circunstâncias em volta, até de Roma, iam até lá para poder cultuar essa deusa chamada Deus Artemis, ou Deus Diana. E curiosamente, no livro de Atos, capítulo 18, apóstolo Paulo faz a primeira viagem, segunda viagem. Na segunda viagem, encontra um irmão, encontra uma pessoa chamada de Apolo. Nós conhecemos Apolo. O Apolo estava pregando a mensagem de Deus, mas ele estava pregando o batismo de João Batista. Ele pregava muito bem a palavra de Deus, diz a Bíblia. Mas ali ainda não tinha o dom do Espírito Santo sobre aquela igreja. Então lá, o apóstolo Paulo, juntamente com Priscila e Áquila, eles levam, porque Priscila e Áquila estavam em Roma, e chegou um decreto do rei, tirando todos os seus judeus, lá da cidade de Roma, mandando todo mundo embora. Então encontra com o Paulo, vai até Corinto, da cidade de Corinto eles vão para a cidade de Éfeso, essa cidade importante, mas uma cidade totalmente idólatra, uma igreja que estavam lá, são pessoas que desconheciam a Deus, e nesta noite nós vamos conhecer como é que eles eram, a igreja de Éfeso, o cidadão do Éfeso. Quem eram essas pessoas?
Eu quero que você vá até versículo de número, capítulo 2 de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler juntos, vamos ver o que Deus fala sobre esses homens da cidade de Éfeso. Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3, já. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Olha como é que era, irmãos da igreja de Éfeso. Eles eram assim, estavam mortos através das ofensas e dos pecados, e mais do que isso, eles andavam segundo a carne, diz a palavra de Deus, e andavam segundo o príncipe da potestade de ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E mais do que isso, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e todos eram filhos da ira. O resumo dessa palavra era o seguinte: todos os irmãos da cidade, talvez todas as pessoas da cidade de Éfeso, eram resumo simples e único: filhos da ira, porque eles eram desobedientes, porque eles não eram de Deus, porque eles não conheciam o Senhor, porque eles estavam longe de Deus, e por eles estarem longe de Deus e não conhecer a Deus, eles foram chamados de filhos da ira. Mas naquele lugar, naquela cidade, exatamente essa cidade podre, cidade idólatra, cidade que não conhece Deus, cidade que realmente só habitava os filhos da ira, o nosso Senhor, pela sua misericórdia, envia um dos homens mais importantes, chamado Paulo, naquela cidade. Imagina o que vai acontecer, imagina o que vai realmente refletir sobre aquela cidade. Ali estava o apóstolo Paulo, e naquele lugar o apóstolo Paulo começa a mudar a vida dos irmãos da igreja de Éfeso. Eu quero nessa noite também que o Senhor pudesse estar presente aqui através do Espírito Santo do Senhor. Amém. Para mudar esta igreja, para mudar eu, para mudar você, para mudar essa cidade, para mudar o Brasil, para mudar realmente todas as nações, em nome do Senhor. É isso que nós precisamos. E exatamente em Efésios capítulo 1, versículo 13, disse assim: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo neles crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Primeira das coisas que você tem que ter e tem que fazer, como disse a palavra de Deus, você precisa ouvir da palavra de Deus. E quando você ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor penetra no seu interior, porque o Evangelho é o Evangelho de poder. Essa semana, lá perto do meu consultório, pegou fogo uma casa de 3 andares. E vocês viram todos pela televisão, aquela casa que pegou fogo, de repente caiu, uma das partes do prédio desabou. Atrás daquele prédio, bem atrás, é igual a essa igreja.
na porta do fundo da igreja, é uma igreja coreana. E naquele lugar mora, segundo minha esposa, o pastor. A casa pastoral fica na própria igreja e mora a pastor, a esposa e o filho. Pastor, a esposa do pastor desesperada, a casa está pegando fogo, o cheiro da fumaça, o cheiro de todo o fogo que está acontecendo atrás, dá medo. E essa senhora desesperada, totalmente desesperada, oh meu Deus, estava em prantos de desespero. Mas um filho que está estudando e querendo entrar para a faculdade, esse jovem falou para sua mãe, consolando: o nosso Deus que mandou da Coreia para ir para o Paraguai e para vir para o Brasil, não vai fazer pegar fogo esta igreja neste lugar. Amém. E realmente não pegou fogo. Deus fez com que ele tivesse visão, seriedade de aceitar e confiar no Senhor Jesus. Isso fez ele. Ele é muito menos de idade do que sua própria mãe, mas no coração dele, um dia dele ter ouvido a palavra da mensagem do Senhor, que muda, que transforma, que faz as vidas ser renovadas. E esse Senhor colocou no coração daquele menino, dizendo que nosso Deus não ia deixar a sós, que aquela igreja não ia pegar fogo. E realmente a igreja não pegou nenhum pingo de fogo naquela igreja. A igreja está intacta. Mas o prédio que está atrás da igreja caiu por inteiro. 3 andares inteiros se desabaram. Meus amados, quando você ouve a palavra de Deus, a palavra da salvação, essa palavra de Deus, essa palavra de salvação modifica cada um de nós. Eu era assim, um jovem aos 17 anos de idade, presidente da mocidade de jovens, resolveu um dia levar todos os meus amigos, clubes de bolinha, 7 meninos, na época justamente, época de carnaval, onde você vai lá fazer o que na praia? Todo paulistano, talvez grande maioria dos paulistanos, descem a praia, vai para o Santos, vai para Bertioga, vai para Guarujá, vai para esses lugares, e estando lá, querem passar a época de carnaval. Na minha época, hoje já não é mais, nós levávamos barraca, levávamos comida, fazia tudo aquilo lá para poder brincar na época de carnaval. Brasil é o único país do mundo que existe esta tragédia chamada de carnaval. É a festa da carne. E justamente eu também, como milhares de milhões de brasileiros, eu também desci a praia e eu cheguei num ponto onde de repente o Senhor, de madrugada, pegamos ônibus no terminal de Jabaquara, descemos até Santos, de ponta da praia, atravessamos o balsa, pegamos um ônibus, agora já sei todo o caminho, e fomos andando toda a Guarujá, fomos até chegar no Bertioga. De Bertioga pegamos balsa de novo, passando para a cidade de Bertioga. Chegando lá, hoje a cidade chama Riviera, cidade rica, cidade muito boa na região de Bertioga. Ali tem uma pedra enorme, e junto a essas pedras estava eu,
e meus 7 amigos. Todo mundo já estava vestido com calção por baixo. Tiramos camiseta, jogamos para o ar, esmurramos o ar, gritamos da nossa juventude, porque era carnaval. Chegando lá, o Senhor e meus 7 amigos adentrar dentro da praia, e logo em seguida o Senhor faz o seguinte: manda uma língua de onda enorme. Eu nunca vi isso. E tragou todos os meus 7 amigos e eu junto das águas. Entramos junto das águas. E eu não sabia nadar muito bem. E um dos amigos dizia: eu quero aprender a nadar pela primeira vez. E nós 8, eu mais 7 amigos, entrando dentro do mar. E lá dentro do mar, se agitando. Mas exatamente eu estava quase para morrer. E lembrei da oração da minha Senhora Mãe. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, glória do céu. Eu conheço esse Deus, eu conheço esse Senhor, porque minha mãe, meu pai, meus irmãos falavam desse Deus. Esse Deus existe, Senhor. Agora é o momento de o Senhor falar comigo. Agora é o momento do Senhor me pegar pelas minhas mãos desta onda que me levou para dentro das águas para eu poder morrer. Mas, Senhor, eu não lembrava mais dos meus amigos, porque estava todo mundo juntos, uns aos outros, de braços agarrados, todos juntos como um. Entramos dentro da água, mas cada um por si, e foi Deus por todos. Mas eu estava lá, lembrei da presença do Senhor, lembrei desse Deus, porque eu ouvi quem era esse Deus, e esse Deus começou a responder comigo. De repente, no meio da oração: Senhor, me salva, Senhor, me salva. E no momento quando eu disse Senhor, me salva, de repente eu sinto o meu pé no chão. Era pedra de coral. E coloquei meus pés e tentei respirar fundo, e simplesmente vinha água. Não era mais nada do que isso, mas foi mais com força. Tentei empurrar a minha boca para fora, e quando tentei empurrar minha boca para fora, veio o ar, e fui ver lá de longe uma pedra enorme. Nem sei quem é o pescador que estava pescando naquele dia, mas o Senhor naquele dia, através de um pescador, Ele pegou uma vara e jogou para nós. Mas era especificamente, eu estou falando de mim mesmo. Lá de longe o Senhor dizendo para mim: pega esta vara. Eu peguei a vara, mas era a mão de Deus para comigo. Esse mão de Deus que me puxava dentro das águas para fora, e puxava dentro das águas, tirando de mim, lá de dentro para fora, para eu renascer de novo. Porque a minha vontade era, vontade dos meus 17 anos de idade, de ir para o mundo, de ir fazer coisas que não se deve, talvez encontrar uma mulher, talvez encontrar a minha juventude, talvez encontrar com as coisas que poderia me embebedar, e viver férias de festa do carro. Mas Deus não me deixou viver esses dias. Deus me tirou de lá e me colocou no mundo de novo. E quando vejo isto, eu direi para vocês, meus amados, nesta noite, você que está me ouvindo, da mesma maneira que eu ouvi a mensagem da cruz, o sangue de Jesus, que foi derramado por mim, por você, nessa noite é capaz de te salvar, é capaz
de te transformar, é capaz de renovar a tua vida. Amém. E nesse dia, então, comecei mais uma vez a verificar uma das coisas mais importantes da nossa vida dentro da doutrina cristã presbiteriana que está registrada aqui, e hoje nós vamos adentrar dentro dela e navegar dentro dessa mensagem para nós podermos mais uma vez ter uma certeza de nós sermos os filhos de Deus. Vá para a tua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo número 4. Versículo de número 4. Vamos ler todo mundo juntos, versículo 1 e 4. 1, 2, 3, já? Assim Como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis diante de Ele em amado. O nosso Senhor elegeu você, elegeu a mim, antes da fundação do mundo. Incrível isso! E a própria palavra de Deus, também nós vemos lá no livro de Pedro, ele fala para cada um de nós, no livro de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis a atitude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados, uma das coisas mais importantes que a igreja tem que falar, que a igreja tem que mostrar, que a igreja tem que falar nos ouvidos de cada amado e amada da igreja, que nós somos eleitos por Deus. Amém. Meu amigo, minha amiga, você foi eleito por Deus e eleita para que nós sejamos santos, irrepreensíveis perante ao Senhor. Ah, como eu agradeço essa eleição de Deus. Ah, como eu louvo essa eleição do Senhor. Porque eu poderia ser um budista, eu poderia ser qualquer outra religião, mas o nosso Senhor chamou você, meu amigo, chamou você, minha amiga, para ser dele, um povo exclusivo. Amém. Um povo de propriedade exclusiva de Deus, disse assim a sua palavra. Nós fomos eleitos diante do Senhor. Eu creio. Por isso, meus amados, tenha confiança no Senhor. Amém. Tenha confiança. Você não é qualquer pessoa. Um dia eu estava lá no prédio onde eu morava, não atualmente onde eu moro, num prédio do 8º andar, lá na rua Grécia. Em frente tem uma universidade chamada Universidade de São Judas Tadeu. Acabei de me formar como médico e eu queria lecionar naquela universidade. Então, na janela da minha casa eu orava: Senhor, ajuda eu a lecionar naquela universidade. Olha que interessante. Eu orei. E quando eu estava em oração, o Senhor me deu convicção dentro do meu coração. E um dia fui até a universidade. Não conhecia ninguém da universidade. Fui lá bater a porta da diretoria. Eu quero lecionar nessa universidade. Então eles falaram: o que você é? Eu acabei de me formar como médico e eu gostaria de ser docente universitário. Aí eles pensaram: tem uma vaga para você. Olha que coisa interessante. Imediatamente nós temos uma vaga para você. Era um professor que pegou câncer de nódulo de cordas vocais. Ele não aguentava dar curso mais. Era mês de setembro, mais ou menos. Assim que começou a faculdade, ele não conseguia mais falar.
estava eu lá, amém? Amém. Meus amados, da mesma maneira que Deus deu-me a vaga, Deus fez com que você seja eleito por Ele. Nós temos esta confiança em nossa vida. Creia nisto, meus amados. Você não é qualquer um, você não é qualquer pessoa, mas nós somos eleitos por Deus. Amém? Amém. Diga para você e para a irmã que está ao seu lado: você eleito por Deus. Amém? Amém. Saia daqui com essa convicção. Glória a Deus. Saia dessa igreja sabendo que meu Senhor não é qualquer pessoa, é o meu Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso elegeu a mim e me deu essa eleição desde a fundação do mundo. Amém. A esse Deus eu louvo, como o próprio livro de Palavra de Deus disse assim: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bendito, Senhor. E te agradeço pela tua eleição, Senhor. Amém. Como eu disse, 1972 chegamos no Brasil. Eu tinha simplesmente 10 anos de idade. Era moleque, uma criança. Mas o Senhor fez com que eu pudesse estar aqui no Brasil e nesta noite estar nessa igreja de Guararema, ao encontrar com cada um dos irmãos e falar sobre essa eleição de Deus sobre as nossas vidas. Tem milhões de vidas hoje aqui na cidade de Guararema, 30 mil habitantes. Desses 30 mil habitantes, Deus escolheu você. Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. O Senhor está com você. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco, porque Ele me elegeu na sua graça. A salvação é isso. O Senhor veio em primeiro lugar. O Senhor veio através do seu amor. O Senhor, ao morrer na cruz, o Senhor, ao derramar o teu sangue, Ele hoje veio para eleger você, para você pertencer a esse reino da glória do nosso Senhor. Amém. Além da eleição, segundo lugar, uma das teorias muito importantes que nós, os presbiteranos, começamos a esquecer. Vamos falar do versículo número 5? Vamos ler todos juntos? Versículo número 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a vontade de Deus, o Senhor faz segunda predileção doutrinária tão importante. Ele predestinou a cada um de nós. Amém. Ele nos chamou, Ele nos elegeu, e mais do que isso, predestinou para nós sermos adoção como filhos de Senhor Deus através de Jesus Cristo. Aqui está a segunda prova importantíssima na nossa vida. Não simplesmente ser eleito por Deus, mais do que isso, Ele nos predestinou para sermos adotivos filhos de Deus. Quando eu penso sobre essa adoção que o Senhor fez na minha vida, eu somente tenho que agradecer a Deus. Eu somente tenho que dizer: Deus, muito obrigado pela essa adoção. E tem muita gente que não agradece a Deus. E tem muita gente que ainda não compreendeu que o Senhor fez de você filho de Deus. Predestinou para que nós pudéssemos hoje pertencer a esse reino do Senhor. E como o Senhor fez
o apóstolo Paulo, ele, na sua oração, no capítulo 1, ele faz uma coisa muito interessante, porque nós vamos entrar num campo muito importante. Eu estou olhando para o relógio, porque quando eu subo no púlpito para falar, eu demoro, eu fico falando horas, e meus irmãos, se estiverem cansados, me dá toque, viu? Eu paro, tá bom? Senão nós vamos indo, tá certo? Então, por favor, não deixe eu ir muito nos meus pensamentos e ir adiante. Quando chegar no momento de cansaço, irmãos, digam assim: doutor, para aí. Eu paro, tá bom? Vamos lá. Oração do Paulo. Capítulo 1, versículo número 15. 1 e 15. Vamos ler todo mundo juntos? 1 e 15. 1, 2, 3. 1. Capítulo 1, 17. Perdão, 17. 1, 2, 3. Já? Que o Senhor pudesse iluminar você, meu amado. Amém. Iluminar você, minha amada. Iluminar aquele que está vindo pela primeira vez hoje na igreja. Iluminar para quê? Para que saibais, para que conheçais, para que entendais qual é a vontade de Deus na tua vida. No sentido de dizer assim, que o conhecimento da verdade pudesse entrar profundamente dentro de você. Eu quero só lembrar uma das coisas que importantes que está registrado, Efésios 1 e 7. Aqui ele começa a entrar, terceira doutrina da igreja presbiteriana, que fala a respeito da redenção. Redenção. É uma doutrina que hoje a igreja não fala mais sobre isso. A doutrina da redenção. Imagina, nem fala sobre questão de doutrina de eleição, nem, né? Quando alguém iria comentar doutrina de predestinação? E quando que alguém iria falar da doutrina da redenção? O evangelho no Brasil está modificando muito. Outro dia abri televisão, um canal de televisão, e não só um canal, mas 2 canais, 3 canais, 4 canais de televisão, os homens usando roupas do tempo do Velho Testamento, dizendo que eles são apóstolos, dizendo que eles são bispos, estão dizendo, então, a igreja inteira usando aquela roupa, e estão fazendo da igreja o quê? Amém. Em vez de falar das coisas de Deus, em vez de falar do sangue de Jesus, em vez de falar que salvação é pela pregação da palavra do Senhor, estão deixando. Às vezes eu estou subindo o meu tom de voz, e para tentar me acordar a igreja, a redenção que aqui está falando, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Essa redenção é nada mais do que é assim. Eu que estava morto no pecado, eu que estava vivendo no pecado, que a minha vida não tinha nada a ver com Jesus, simplesmente eu era escravo do pecado. Simplesmente eu era escravo do mundo, desconhecia a pessoa do Senhor.
Redenção é mais ou menos assim. Pelo sangue do Senhor, algum pagamento, pelo pagamento que existe, vai no mercado de escravos, vai lá, compra escravo, paga e logo em seguida liberta esse escravo. Exatamente essa redenção. Essa redenção foi feita pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E hoje, em vez de falar sobre sangue de Jesus e a sua redenção nas igrejas, as igrejas estão indo para um caminho totalmente diferente, indo para caminhos que não tem nada a ver com Cristo Jesus. Estamos deixando essas coisas de lado. E nesta noite eu gostaria de falar para vocês. Um belo dia, estava no caminho do meu plantão, de repente um irmão meu liga para a minha pessoa. Quem? Mamãe está morrendo. Eu fui correndo até onde eu estava de plantão e parar até onde estava minha senhora mãe. Ela estava internada no hospital em Corte. Eu estava no caminho de lá dizendo: Senhor, ainda eu estou iniciando a minha vida. Eu estou começando a minha vida médica. Ainda nem casei, nem tive tempo de poder constituir o que minha mãe queria, o que meu pai queria que eu constituísse. Uma família feliz, uma família digna. E no meio do caminho eu comecei a orar: Senhor, como está escrito no livro de Salmos, mesmo que venham más notícias, o meu coração não atemorizará, porque eu confio no Senhor. E eu fui andando, correndo, lá no extremo de Zona Leste, até a Avenida Paulista. Nem sei com quantos minutos eu fiz para chegar ali. Quando eu cheguei lá, os meus irmãos me abraçaram. Quando eles estavam me abraçando, os meus ombros estavam me olhando. Sabe por que estavam olhando os ombros? Porque o meu irmão estava dizendo: a mamãe está morrendo. Naquela noite, naquela tarde, eu mais uma vez lembrei: Senhor, se existe o poder, em nome do Senhor, pelo sangue de Jesus, Senhor, ajuda e cura. Eu sou médico. Fui entrando pelas portas daquela porta do hospital. Perguntei para uma das enfermeiras: onde está minha mãe? Nome tal, tal. Aí disseram: está lá, está ali, ó, lá de longe. Fui ver. Senhor, mais uma vez, se o Senhor é Deus Todo-Poderoso, salva-me. Eu fui andando a passos tão tristes, mas sabendo que o Senhor iria responder às minhas orações. E fui andando até passos onde estava minha mãe. Peguei a mão dela, não estava frio, porque ela estava pelada lá, nua, porque era extrema urgência e estava lá tudo colocado de aparelhos, estava quase morta. Peguei a mão dela e comecei a orar: Senhor disse que se nós orarmos, que o Senhor iria nos escutar. Se nós orarmos, o Senhor iria nos ouvir. Se nós clamarmos, o Senhor, lá no alto do céu, iria ouvir cada um de nós. Eis que nesta tarde o Senhor estava fazendo comigo.
mais uma vez, Senhor, demonstrou através da redenção pelo sangue de Jesus. O Senhor, mais uma vez, comprou minha senhora, deu uma nova vida para ela. Nessa noite, meu amado, você precisa de sangue de Jesus para ter uma nova vida. Amém. Você necessita dessa redenção. Se você estava lá no mundo, se você estava longe de Deus, se o Senhor não era Senhor da tua vida, nesta noite, eu quero convidar você. Quero convidar você, meu amado, você, minha amada, a aceitar esse Senhor, Deus da redenção. Amém. Pelo seu sangue, Ele dando a vida para cada um de nós, pelo teu sangue, nos salvou. Por isso, nessa noite, é necessário, quando você ouvir a palavra de Deus, você, através da fé, aceite esta mensagem. E quando você aceitar essa mensagem, o dom gratuito do Senhor, esse dom que é presente de Deus, a redenção do Senhor estará presente na tua vida, na minha vida e na nossa família. Amém. Que o Senhor, nesta noite, abençoe esta igreja, abençoe todos vocês. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar para o menino que vai tocar violino. Menino que o pastor disse que vai ter orquestra aqui na igreja. Eu quero encerrar falando sobre esse assunto e nós vamos terminar. Existe um versículo da Bíblia que eu sou muito fã, porque a Bíblia inteira é muito boa, nós devemos ter sempre elas nas nossas mãos, mas eu gostaria de ensinar você, meu filho, com dois exemplos. Primeiro exemplo, que os irmãos dessa igreja guardem com vocês. Se você quer fazer um algo, se você tem realmente certeza de querer realizar alguma coisa perante ao Senhor, existe um algo que você precisa fazer. Fale comigo, junto. Mate! Mate! Fala comigo. Mate! Mate! Pela última vez. Mate! Mate! Tá. Mate de Mateus, tá bom? Não é para matar, né? Mate. Mateus. 7. Fala comigo. Mate. Mate. 7. 7. É fácil? Sim ou não? Sim? Tá. Abra a sua Bíblia. Mate 7,7. O que está escrito? Vamos lá. Vamos lá, irmã? Então todo mundo junto. Já abriu? Eu vou dar 2 exemplos e nós vamos terminar, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, já! Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Amém? Amém. Meu amigo, meu querido pastor, se essa igreja precisa, mate 77. Qualquer coisa que você encontrar, amém? Amém. Fala assim, mate! Mate. 77. 77. Fala para o teu irmão, para a tua irmã. Fala essa palavra. Mate! Tá muito fraco. Vamos falar bem forte, amado. 1, 2, 3, já! Mate 77. Aleluia. Que nós podemos matar 77 todos os dias da nossa vida. Viu, garoto? Tá bem? Mate 77. Por último, as crianças chegaram. Eu já estou muito horário, já longe. Perdão. Eu já falei para vocês que não paro, hein? Mas vou parar com esse exemplo. A minha filha, eu tenho 3 filhas. 3 filhas minhas. Eu sempre falo desse exemplo e eu quero encerrar a minha pregação. 3 filhas. A primeira que nasceu, hoje tem 24 anos, está fazendo 4 anos de faculdade de medicina. Quando ela nasceu, eu e minha esposa disse, a minha filha vai precisar ser médico, 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 médico. E falava, você é médica. Aí a minha filha falava o seguinte, eu sou médica. Médica, 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 cresceu o ouvido, eu sou médica. Eu sou médica. Eu sou
que hoje está no 4º ano da faculdade, daqui a pouco vai virar médica. Amém? Veio a segunda filha. A segunda filha, a primeira é Priscila, a segunda é chamado de Carolina. Eu queria que ela se tornasse, porque eu era professor de faculdade de PUC, de medicina legal, lecionei 25 anos. Eu hoje deixei de ser professor, mas lecionando todo esse período, eu sempre gostava de profissão, que era profissão de advogado, ou magistrado, ou juiz. Aí eu falava para minha filha, Carolina, você vai ser juíza. Você vai ser juíza. Você vai ser juíza. Essa Carol, em vez de ser juíza, ela foi fazer outro curso. Deus não respondeu a minha oração. E depois de 2 anos, porque eu tenho escada, Priscila nasceu primeiro, segundo veio a Carolina, e o terceiro que veio foi a Raquel, a caçulinha. A caçulinha nem precisava falar, você é médica, você é juíza. Né? E para a Raquel, o que eu precisei falar? Não precisei falar nada. Simplesmente ela falava, eu sou médica e juíza. Por que eu sou médica e juíza? Porque ela viu que a Priscila era médica. Ela achava bonito, olha, é médica. E a segunda, que é a Carolina, juíza. E a terceira, nem precisou falar, você é médica ou juíza, nada. Saiu médica ou juíza. Ela está estudando para ser médica. Um dia eu espero que ela faça também, né? Como o papai fez o curso de Direito, né? Para ser bacharel em Direito. Só não tive título de ser advogado, de OAB, mas graças a Deus, Deus me deu essa sapiência de poder estudar na faculdade de Direito. Jovem, a partir de hoje, você mesmo, esta igreja, Marte 7:7. Segundo, a partir de hoje, proclame. Se essa igreja precisa de orquestra, aqui na frente, ou aqui, sei lá, não sei onde, procure Marte 7:7. E diga para o amado, você vai ser médica, ou você vai ser juíza, ou aqui você vai ser violinista da nossa igreja. Amém? E que realmente o Senhor te dê essa graça e a bênção. Amém? Que Deus esteja com vocês. Muito obrigado.